Pessoal, bem-vindo de voltas. Agora a gente vai continuar o vídeo anterior no ponto que a gente deixou. Vamos continuar. E agora, como é que eu faço para jogar as informações dentro da minha conta corrente? Então, eu uso o meu objeto conta 1. O meu toda classe, o que é que eu tenho dentro da classe conta corrente? Eu tenho um titular, que é uma string, eu tenho uma agência, que é um string, eu tenho um número, que é um string, e eu tenho um saldo, que é um double. Então, eu vou aqui jogar valor para cada um dos meus campos. Então, conta 1, ponto. Eu uso sempre o ponto. Titular. Quem é o titular dessa conta? Luciano Souza. É assim que eu jogo um valor dentro de um atributo, dentro de um campo do meu objeto. Então, conta 1 ponto agência. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Conta 1 ponto. Se vocês repararem, quando eu coloco o ponto, o Visual Studio já até abre aqui que a gente chama de IntelliSense, como se fosse um autocomplete com as opções. Ele ajuda bastante a gente programar. Eu quero agora número. Aí basta eu usar a setinha e selecionar ou ir escrevendo, tanto faz. Número, recebe. Vamos colocar aqui um fictício, 9876554, por exemplo, o número da minha conta. E o saldo? Conta 1, ponto, saldo, recebe, vamos colocar, por exemplo, R$ 15.565,65. Ponto aqui para separar decimal. Aí vocês vão falar, mas professor, esses dias você falou que separação de decimal era com vírgula. É com vírgula apenas se eu estiver lendo dado, escrevendo dados no console e lendo do console, porque o console está em português no Windows. Mas aqui, nesse caso, é, é o ponto mesmo, que é o padrão em inglês. Aqui, vocês lembram que eu falei de aulas passadas também, que se eu quiser, para facilitar a minha leitura, eu posso colocar o underscore aqui, só para separar as unidades aqui, que facilita a leitura. Só que uma informação aqui, quem estiver utilizando o editor online, essa sublinhado aqui não funciona, porque isso é uma coisa que foi introduzido faz pouco tempo e o editor online ainda está numa versão mais anterior do C Sharp. E aí tem que, se estiver utilizando o editor online, não coloca essa separação com o underscore, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o conseguir já jogar valores dentro da minha conta. Então, meu objeto conta, nesse momento, ele está com esses valores lá dentro. Se eu quiser confirmar e que esses valores estão lá dentro, se eu quiser, eu posso, do mesmo jeito que eu posso acessar cada um dos meus campos para jogar um valor dentro dele, eu posso acessar para poder ler qual é o valor que está lá e imprimir. Então, por exemplo, vamos imprimir aqui o titular da conta. Titular da conta. Aí aqui como é que eu faço? A mesma coisa para acessar. Conta 1 ponto titular. Aí ele vai imprimir aqui o titular da conta. Eu vou dar uns Ctrl Ds aqui para duplicar, para facilitar a nossa vida. Então, vamos colocar aqui a agência. Conta 1 ponto agência. O número. O número da conta. Conta 1 ponto número.
Pessoal, vocês estão vendo aqui eu usando acento. Quando a gente está trabalhando com programação, acento a gente só coloca quando, dentro de texto, que a gente vai escrever no texto. Fora disso, não se usa acento para nada. E aqui o saldo, conta um ponto saldo, certo? Então eu vou aqui executar para a gente ver se está funcionando tudo certinho. Olha lá, imprimiu o titular da conta, a agência, o número da conta e o saldo. Esses valores eu coloquei aqui na mão de forma fixa, mas isso aqui poderia, se eu estivesse fazendo um programa já mais na parte mais avançada, isso aqui provavelmente viria de uma tela que o usuário digitou. Vocês aqui aí poderiam estar lendo isso aqui do console. Vocês podem, quiser praticar, testar aí, praticar programação, vocês podem estar lendo esse dado do console. Eu vou colocar na mão aqui mesmo, que a gente não precisa praticar agora a leitura do console, certo? Eu posso, então aqui eu estou acessando os campos para exibir. Aqui eu estou acessando os campos para atribuir. E aqui, se eu quisesse, eu poderia também fazer isso aqui, ó. Acessar para modificar. Eu poderia colocar, por exemplo, conta um ponto saldo mais igual a 1000, por exemplo. Quem não sabe o que é que significa mais igual, volta lá naquela aula que eu falo sobre operadores. Então, o que é que eu fiz aqui? Estou somando 1000 no meu saldo. Se eu imprimir o saldo novo saldo, opa, conta um ponto saldo. Se eu executar aqui, ele vai aparecer o novo saldo aqui, 16.000, 15.000. Tá feio, né? Vamos formatar, saldo é dinheiro, vamos formatar ele como se fosse dinheiro. A gente já aprendeu isso também na aula de formatando números. Posso colocar aqui, conta um ponto saldo, ponto toString, e aqui dentro fazer o quê? Colocar o C. Eu vou copiar e colar esse pedacinho aqui também. Vamos lá ver se funciona certinho. Aqui, agora está formatando como dinheiro, como o meu está em português, o meu Windows no Brasil, ele já coloca, ele assume que é dinheiro em reais e formata de acordo com reais. Se eu tivesse em outra linguagem, tem como eu falar pro C Sharp que eu estou usando outra moeda, outra coisa, mas isso para a gente aqui não faz diferença. A gente está usando reais mesmo, estamos no Brasil, então vamos deixar dessa forma. Então, praticamos aqui. Vamos criar mais uma conta só para praticar criar mais um objeto, criando outro objeto. Como é que eu faço? Então, o tipo, o nome do objeto, eu vou chamar aqui de conta 2. Podia ser C, podia ser X, podia ser C2, podia ser C90. O nome do objeto aqui é o nome que eu quiser. Eu vou chamar de conta 2 para seguir a lógica que eu estou utilizando lá em cima. Mas aqui não faz diferença como eu vou chamar. É uma variável. Desde que eu coloque o nome válido, eu posso colocar o que eu quiser. Se esse aqui chama conta 1, esse aqui não precisa chamar conta 2. Pode chamar o que eu quiser. Viu, pessoal? Vamos atribuir os dados. Então, conta 2 ponto
titular, Ana Paz. Conta 2, ponto, agência, sei lá, 777. Conta 2, ponto, número. Aqui, como é string, eu posso colocar o que eu quiser, que a gente ainda não está fazendo validação, então pode ser o que quiser. E conta 2, desde que seja um string ou um número quando for o saldo, conta 2 ponto saldo, sei lá, 1000. Ok? Então, criei outro objeto, aí se eu quisesse aqui embaixo, eu poderia imprimir. Vou deixar de prática para vocês aqui, exibir os dados da conta 2. Para esse vídeo não ficar muito longo, aí vocês podem fazer aqui embaixo para praticar, certo? Então, quando eu criei o meu objeto, o que é que ele fez? Aquela estruturazinha que estava na memória, ele jogou os dados dentro daquela estrutura. Então, está armazenado isso aqui lá na memória, uma conta com esses dados aqui que eu criei. Não sei se vocês repararam, quando a gente criou uma classe, ela funciona como se fosse um tipo de uma variável. Quando a gente cria uma variável, por exemplo, int idade, a gente diz o tipo int e idade o nome do objeto, o nome da variável. Uma classe é igual a um tipo. Quando eu crio um objeto, eu não preciso colocar a classe, o nome da classe, conta corrente e o nome do objeto, conta 1. Então, a classe ela é um tipo personalizado que a gente cria, que ele tem uma estrutura que a gente falou, olha, esse tipo aqui, ele se chama conta corrente e dentro dele tem essas informações. Então, quando a gente cria uma classe, a gente está criando um tipo personalizado para a nossa aplicação. Quem vem do C, da linguagem C, é algo semelhante a um struct. É a ideia parecida com o struct. Não é igual, mas é um pouco parecida. Só para vocês pensarem um pouco a respeito. Então, vamos praticar e criar mais uma classe, só para a gente ver se a gente sabe como fazer. Vamos imaginar que eu estou criando um sistema para a biblioteca e eu identifiquei que vai ter livro no meu sistema, eu vou ter a classe livro. Então, vamos criar essa classe livro só para a gente praticar, criar a classe. Então, vamos voltar lá no código. Então, eu não quero misturar com o meu banco, então eu vou criar na minha solução um outro projeto. Deixa eu até fechar aqui. Vou criar um outro projeto, adicionar novo projeto. Eu vou chamar esse novo projeto de biblioteca. Então, aqui tem o main, o programa principal. Eu vou criar dentro da minha biblioteca o... Opa, deixa eu fechar aqui. Com o botão direito, vou criar a classe livro. Então, botão direito, adicionar classe. Vou chamar essa classe de livro, L maiúsculo, que a gente falou do padrão Pascal Case. Então, vou colocar o public aqui. E vou criar os atributos. Vamos imaginar aqui alguns atributos para a classe livro. Vamos criar uns dois, pelo menos. String título ou nome do livro, vamos chamar de título. Título, int edição. Pode ser esses dois, só para a gente praticar. Então, criamos os campos. Eu vou colocar o public, que por enquanto a gente precisa usar o public, até a gente avançar mais
no conteúdo. Então, criei a classe livro, criei dois campos aqui. Eu poderia ter mais campos. Como é que eu sei quantos campos vai ter? Depende do meu sistema. Para resolver, eu tenho que resolver o problema daquela biblioteca onde eu vou implementar esse meu sistema. É o meu requisito, o meu ambiente que vai dizer quais os atributos, quais os campos que eu vou ter, certo? Então, vamos lá no main e vamos criar um objeto aqui da classe livro. Criando um objeto da classe livro. Então, como é que eu faço? Eu espero que nesse momento vocês já tenham pegado. A primeira coisa que eu faço é nome do tipo, nome da classe, que é o tipo. O tipo é o nome da classe. Livro, o nome do objeto. Sei lá, eu posso chamar de livro mesmo. Eu vou criar só uma aqui e vou chamar de livro. É o nome que eu quiser. Recebe, new, nome da classe, abre e fecha parênteses. Essa é a forma, por enquanto, de criar um objeto. Agora vamos colocar valores para os atributos, para os campos. Eu tento sempre chamar de campo, que é o que o pessoal do C Sharp gosta, mas eu vim do Java, o Java a gente sempre chama de atributo, então eu sempre fico falando um ou outro. Livro, ponto, título é um string, então eu vou colocar aqui Senhor dos Anéis. Livro, ponto, edição, 3, por exemplo. Então, coloquei valor para os campos, vou exibir os campos. Como é que eu faço? Escrever na saída do console, título, livro.título, edição, livro.edição. Só para a gente praticar aqui mais a criação de uma outra classe e um outro objeto de outra classe. Vou mudar aqui para executar o projeto da biblioteca. Estou executando. Aqui, título Senhor dos Anéis, edição 3. Vocês poderiam fazer aqui para ler do console, ok? Então, acho que por hoje é só. Obrigado pela participação e nos vemos na próxima aula.